Como eu me tornei uma professora de matemática? Muitos de vocês perguntam como foi minha trajetória até chegar, nessa profissão. Como foi? Será que eu sempre fui boa em matemática? Será que eu sempre quis ser professora? Eu vou contar tudo pra vocês neste vídeo, porque eu decidi, meus amores, agora que eu vou ser youtuber, com a ajuda de vocês, inclusive. Deixem aqui nos comentários os conteúdos dos próximos vídeos. O que é que vocês querem ver aqui? Conteúdos de matemática, rotina de professora? Comenta aqui que eu vou usar o comentário de vocês para os próximos vídeos. Mas vamos para o tema desse vídeo, que é como eu me tornei professora de matemática. Acontece, meus amores, que nem eu sei. Parabéns, Dai, vai fazer um vídeo de uma coisa que você nem sabe, palmas! Mas a verdade é essa, a vida foi. Quando eu vi, eu já estava no curso de licenciatura em matemática. Eu vou contar um pouco pra vocês da minha história bem rapidamente, que foi assim. Quando eu era muito nova, eu queria ser artista, eu queria ser cantora, eu queria ser atriz da Globo. Tinha uma novela chamada Malhação, que passava toda tarde na Globo. Era uma novela de jovens, né? E eu era mais novinha e tinha os jovenzinhos, né, nessa novela. Então, meu sonho era ser atriz da Globo. Eu queria fazer teatro, alguma coisa do tipo assim. Mas nunca ninguém investiu na minha carreira. E aí, com o passar do tempo, eu mudei de ideia. Eu queria ser cantora também. E aí, eu aprendi a tocar um instrumento, aprendi a tocar violão, né? E aí, só que faltou o quê? A voz, né? Não treinei voz, não sei cantar. Vou cantar a música pra vocês decidirem a nota aí. Não vou cantar não, mas a nota é dó. Tô brincando, meus amores. Então, aí pronto, não fui cantora, não fui atriz. Aí quando eu fui ficando mais velha, eu pensei, eu quero ser justiceira. Oxi, daí, como assim justiceira? Não entendi, tem essa profissão na minha cabeça, alguma coisa do ramo da justiça, tipo assim, polícia. Eu queria ser delegada, eu queria ser advogada, juíza, né? Meu Deus, mal sabia como é difícil ser juíza, enfim. Mas não tem essa noção. E mais, na minha cabeça eu ia mudar o mundo com a justiça que eu ia fazer, entendeu? Eu queria ajudar as pessoas e eu queria fazer justiça. Então, beleza. Botei na minha cabeça, eu vou fazer direito. Aí chegou o vestibular. Aí tem lá duas opções, né? Aí a primeira eu coloquei direito. Que eu queria ser a justiceira, entendeu? Segunda opção, matemática. Nada a ver com... Gente, oi, tudo bom? Direito e matemática. Minha filha, tá tudo bem com você? E assim, sempre foi mais difícil, né, passar no curso de Direito, né, Medicina, Engenharia, do que passar em uma licenciatura. Então, eu não consegui de primeira passar em Direito, eu passei na segunda opção, que foi Matemática, que, assim, eu pensei assim, disseram assim pra mim, né, coloque um curso que você tem uma afinidade, tipo, alguma coisa que você goste. E eu lembro que eu nunca fui boa em alguma coisa, não, porque tem gente que eu tinha amigos que eram muito bons em matemática, muito bons em química, em física e tal. Mas eu não, eu era normalzinha, tipo assim, fazia o básico, aprendia, conseguia explicar algumas coisas e tal. E eu lembro que eu gostava dessa experiência, né, de repente aprender e ensinar pra alguém e tal. Então, eu tinha uma certa facilidade, não sei se essa seria a palavra, mas com a matemática. De todas as matérias era matemática e eu acabei colocando, né. Não passei em Direito, né, passei em Matemática. Quando eu cheguei lá, pensei que eu sabia alguma coisa. Eu sabia que eu não era a melhor, mas também, né, eu era tão ruim assim, eu não sabia não. Aí fui pro primeiro período de matemática, descobri que eu não sabia absolutamente nada. Tudo que eu sabia era mentira para mim. E aí, beleza, foi aquela coisa tentando, queria desistir o tempo todo. Toda vez que eu tava lá, eu queria desistir. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi um desafio muito grande o curso. E isso que foi interessante, porque eu acho que eu gosto muito dessa questão, acho não, eu tenho certeza, né? Eu me formei em matemática, era uma coisa que me desafiava. Né? Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que ir e tal, enfim. Fui indo. Mas no mesmo ano, já tinha feito um ano de matemática, eu fiz o vestibular de novo e apliquei para Direito e passei. Eu não consegui numa federal, mas consegui uma bolsa integral e tal. Aí fui fazer Direito. Achei muito bom, achei muito interessante, mas aí chegou um momento que eu estava fazendo matemática e Direito. Eu passei um semestre assim, quase 2 semestres nesse ritmo e era muito difícil, porque os cursos são difíceis, né? E aí eu tinha que decidir, ou uma coisa ou outra, querida. Aí como eu já estava mais avançada, né, no curso de matemática e tal, eu acreditava que ia ter mais oportunidade para mim, enfim. E eu gostava também do curso de matemática, né? Era um curso que, como eu falei, me desafiava e parece que eu gostava de sofrer. A única explicação é essa, porque o curso de Direito eu lembro que eu fiz só um período e meio, mais ou menos, e eu não sofri o tanto que eu sofri em um período de matemática. Não, nem se compara. Mas eu fiz o quê? Larguei o quê? Direito e fui sofrer na matemática. Me formei em matemática, meus amores. E aí, logo eu comecei a trabalhar em escolas. Eu comecei a fazer um estágio no estado. Depois, que não era em sala de aula em si, era um projeto de
produção de conteúdos, de sequências didáticas para trabalhar recursos pedagógicos, né, no ensino da matemática. Então era bem legal esse estágio. Aí depois eu fiz 2 anos nesse estágio, enquanto eu estava na faculdade, depois eu comecei a dar aula em escola, aí comecei bem pequenininha no bairro, depois fui para uma maiorzinha, depois fui para uma das melhores aqui. E aí nesse período eu já vim estudando para concursos. E aí eu passei em um concurso municipal e em um concurso estadual. E aí eu precisei largar, né, as escolas particulares porque eu não dava conta, né, Maurício? Hoje eu trabalho em 2 lugares, eu já não tô dando conta. Imagine na época que eu tava em 2, aí passei em 2 concursos, aí, né, graças a Deus, muito emprego, pude escolher. E aí eu saí de um, entrei no outro, depois saí do outro, entrei no outro. Era um concurso, na verdade, só que não era na minha área. Eu tinha um concurso que não era na minha área, um horário, e uma escola privada. Aí eu passei em 2 concursos, foi muito rápido. Eu fui chamada em um em fevereiro, que eu já tinha passado, fui chamada em fevereiro, eu nem esperava. Aí eu tive que optar por um desses 2, né? Eu trabalhava, e depois o outro eu fui chamada em abril. Aí eu tive que sair dos 2 que eu estava para ir para esses 2 que eu estou até hoje. Hoje eu trabalho na rede pública, eu gosto muito, né? Tem muitos desafios, muitas dificuldades, obviamente. Dificuldades, inclusive, que eu não encontrei, né, na época que eu trabalhava no privado, que tinha outras questões, mas, enfim, eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, né, esse comparativo de colégio particular, né, e colégio público, escola pública. Posso fazer esse comparativo em um vídeo, se vocês quiserem. Mas, assim, essa foi a minha experiência. Eu trabalhei ainda em umas 3 escolas privadas, depois eu fui para o estado, né, fui para uma, depois fui para outra e do município. E basicamente é isso. E como eu cheguei na internet? Então, meus amores, eu comecei no ano da pandemia, mas foi antes da pandemia, né? A gente nem sonhava assim, eu nem sabia nada de pandemia. Foi no começo do ano da pandemia, porque no ano anterior, uns alunos meus sempre diziam: Dai, faz vídeo, você é legal, faz vídeos, faz no Instagram e tal, não sei o que lá. Eles pediam pra eu gravar pro YouTube. Olha, desde aquela época eu nunca escutei dos meus alunos. Mas eu fiz o quê? Eu preparei uma surpresa pra eles. Quando o ano acabou e tal, aí eu de férias ali, muitas ideias, aí fiz o quê? Um Instagram, que seria só para os meus alunos. Aí eu postei o primeiro vídeo e aí a galera gostou, começou a compartilhar. Isso foi em fevereiro. E em março começou a pandemia, e aí eu intensifiquei, porque nessa época eu trabalhava em uma escola e um reforço. Esse reforço fechou temporariamente, então eu fiquei só trabalhando na escola, só um horário. Então eu tinha tempo, né, meus amores? Quem produz conteúdo sabe como é bom ter tempo. Você tem ideias, você tem disposição, alegria, felicidade para gravar, é maravilhoso. Então, comecei antes, né, já tinha alguns seguidorzinhos, desencadeou a pandemia e pronto, eu comecei a produzir mais, era aula online com os meus alunos, eu comecei a produzir para o TikTok e para o Instagram. E aí fui, tem alguns seguidores e tal, e quando chegou a época do concurso, eu meio que abandonei as redes, porque eu trabalhava em 2 lugares e o tempo livre que eu tinha, eu ia estudar. Então minha rede social ficou meio de lado, assim, eu postava uma vez na vida. Enfim, não me arrependo, porque hoje eu consegui, né, alcançar que era um objetivo meu, que era passar nos concursos. Enfim, depois eu voltei, como hoje estou, né, de volta nas redes sociais, já tenho tempo. Basicamente foi isso, meus amores. Eu fui produzindo vídeo, foi dando certo, a galera foi gostando, e hoje eu tô aqui no YouTube para contar essa história para vocês. Gostaram? Deixa aqui no comentário o que é que vocês querem ver aqui. E basicamente essa é a minha história, o que eu consegui lembrar. Qualquer coisa eu faço um vídeo parte 2, com as coisas que eu não lembrei de falar aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.